salmista, ele reza: guarda o Senhor as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é um escudo que nos ajuda a nos livrarmos de todo o mal. Queremos fazer essa experiência a partir do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 19, versículo 28. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, no qual ninguém nunca montou. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso perguntar: por que o desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Nós temos no versículo 30 e 31 uma ordem. O Senhor nos convida a desamarrar aquilo que nos amarra, como esse jumentinho. Versículo 32. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele, e o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus montava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos proclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Versículo 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitado. Esta atitude de Jesus, ela é inquietante. Nós podemos pedir auxílio ao Denis. Denis, Jesus, ele chora sobre Jerusalém, profere sobre ela algumas palavras,
como explicar esta atitude de Jesus? Esse texto marca a chegada de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Jesus, ao avistar a cidade, se lamenta e chora. Mas por que Jesus chora ao ver Jerusalém? Porque o povo que ali estava não aceitava Jesus como aquele, o Filho de Deus, que pode levar a verdadeira paz ao povo. E por que a paz é tão importante para esse povo? Estamos num contexto, num período histórico de guerras, de um reino tentando dominar o outro. O próprio Israel vive sob a dominação do Império Romano, por isso a paz era algo tão importante para o povo de Deus. Também não podemos nos esquecer que Jerusalém é a capital de Israel, a cidade mais importante de Israel, e a partir dali toda a religiosidade do povo judaico, representando então todo Israel. E Jesus, ao chorar diante desse povo, mostra que ama o povo escolhido por Deus. Veja como Jesus é bom. Jesus poderia ignorar esse povo por não ser aceito. Jesus poderia ficar com raiva, querer se vingar desse povo. Mas não. Jesus ama o povo de Deus. Por isso Jesus quer levar a esse povo e a todos nós a paz verdadeira. Jesus é a verdadeira paz. A paz para todos os povos e para cada um de nós. Muito obrigada, Denis. Jerusalém foi visitada e não soube reconhecer aquele que o visitou. Versículo 45. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. Ele disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo. Nessa passagem do Evangelho de São Lucas hoje, duas atitudes de Jesus me chamam a atenção. A primeira é quando ele chora sobre Jerusalém. Ele chora porque ele visitou o seu povo e seu povo não o reconheceu. Do mesmo modo e de muitas formas, Jesus ele nos visita sempre e nós podemos não reconhecer esta visita do Senhor que se dá a nós todos os dias, porque a nossa vocação, a minha e a sua, ela é matutina. Deus nos chama hoje. E a outra postura que me chama a atenção é esta atitude de Jesus diante do templo, quando ele diz aquilo que estava escrito: minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Jesus, ele estabeleceu por meio do seu Espírito a sua morada dentro de nós. Como que eu tenho cuidado desta morada de Deus que é o meu coração? Que essa provocação da palavra gere em mim e você uma revisão de vida. O meu coração foi esta provocação que a palavra gerou. Em primeiro lugar, eu tenho tomado consciência do Senhor que me visita. Eu tenho cuidado bem desta casa onde o Senhor estabeleceu a sua morada, que é o meu interior. E você? Qual a provocação que a palavra fez hoje no seu coração? E como nós, eu e você, podemos aplicar isso na nossa vida? Esse é um bom questionamento. Como colocar em prática? Lembrando aquilo que nós dissemos, que o salmista reza: guarda o Senhor no meu coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu vou aqui começar a escrever aquilo que foi a provocação da palavra.
no meu coração, a minha casa, ela será casa de oração. Ou seja, eu sou o templo do Senhor, morada de Deus. Templo do Senhor, morada de Deus. Como cuidar desta casa? Ao mesmo tempo, o Senhor me visita todos os dias. Tenho tomado consciência desta visita? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo me ensine a guardar, que meu coração é lugar onde Deus habita. Continua aqui as minhas reflexões. Você daí onde você está, você pode continuar a escrever também. Eu aguardo você no nosso próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!